Olá, galerinha do 7º ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Fabíola e hoje nós vamos dar sequência a mais uma aula de matemática, beleza? Então, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos para os nossos recadinhos. Lembre-se, você que está assistindo a aula somente pela TV, vá até a sua escola, pegue seu material, resolva e devolva para a sua escola. Os professores estão lá esperando o seu material. E você que está fazendo as atividades pelo Classroom, não esqueça que a sua atividade também vale presença. Então, temos que realizar para obtermos presença, beleza? Então, vamos dar início à nossa aula. O que nós estudamos na aula anterior? Na aula anterior, nós estudamos sobre o número π. A gente aprendeu todas as relações que ele tem. Ele é um número bem importante na matemática, né? Agora, nesta aula de hoje, nós vamos estudar os elementos da circunferência. Beleza? Então, vamos lá. Antes, vamos relembrar um pouquinho da aula passada com um quiz para vocês. Vejamos aqui. Uma fábrica de rodas embala as rodas em caixas. Se uma roda possui 17 centímetros de raio, qual deve ser, no mínimo, a largura da caixa? Resolvam lá, pensem um pouquinho que nós já voltamos. Voltamos. E aí, pensaram? Resolveram? Vamos lá ver nossa resolução? Então, tá dizendo que eu quero embalar esta roda, sabendo que ela tem 17 centímetros de diâmetro. Então, a metade, né, do centro da minha roda até a sua extremidade, ela tem 17. Então, a metade da minha roda tem 17 centímetros. Vamos pensar assim. Então, a outra metade, sabendo que o diâmetro, né, é independente de onde ele esteja, é a mesma distância. Então, também tem 17 centímetros. Temos a caixa. Qual que é o valor mínimo? Qual que é o espaço mínimo que essa caixa deve ter? Ela deve ter, no mínimo, 34 centímetros. Por quê? Porque nós temos 34 centímetros de diâmetro da nossa roda. Acertaram? Então, beleza, vamos lá para os nossos próximos conteúdos. Vejamos aqui. Professora, círculo e circunferência é a mesma coisa? Será? Então, vejamos aqui. Círculo e circunferência não são a mesma coisa. Por quê? O círculo, ele é a área da circunferência ou a região limitada. Então, o círculo é essa parte em azul. E a circunferência? Quem que é a circunferência? Vamos pensar aqui, ó, que esse vermelho ali são vários pontinhos. Então, são vários pontinhos interligados. Esta é a circunferência. Lembra da pizza da aula anterior? Então, vamos pensar que a circunferência é a borda da nossa pizza, beleza? Então, a circunferência é uma linha fechada em que qualquer um dos seus pontos possui a mesma distância do ponto central. Vamos pensar assim de uma forma prática. Circunferência, vamos pensar em um anel, né? Que ele não tem nada dentro.
E círculo, vamos pensar em uma moeda, né? Que o seu interior é todo completo. Então, círculo, uma moeda, circunferência, um anel, né? Então, acho que fica mais claro para vocês entenderem. Agora nós vamos aprender alguns elementos dessa circunferência. Vejamos aqui, nós já vimos o raio e o diâmetro, mas vamos relembrar ele, né? Quem que é o raio e quem que é o diâmetro? Se ficou alguma dúvida, aproveita agora. Raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Aqui a professora, então nós temos o centro da nossa circunferência, né? E a gente traça uma reta até a extremidade. Independente de onde eu traçar essa reta, a distância será sempre a mesma. E temos o centro da circunferência. O que é o centro? O centro é o meio da nossa circunferência, né? É um ponto central que é equidistante de todos os pontos da circunferência. Então, ele tem a mesma distância do seu centro até a borda. Então, é o ponto central, né? Como o próprio nome já diz, é o centro da circunferência. Aí temos alguns outros elementos. Temos o diâmetro e temos a corda. A corda, quem que é? É um segmento que une dois pontos quaisquer da nossa circunferência. Vejamos aqui, ó. Peguei um ponto e marquei, peguei outro ponto e marquei. E coloquei uma reta entre eles. Então, a corda nada mais é do que essa reta, né? Colocada em qualquer ponto. Lembrando que a corda vai de uma extremidade até a outra da circunferência. Professora, o raio é uma corda? Não. Por quê? Porque o raio vai da extremidade da circunferência até o centro, né? Então, ela não é uma corda. Mas e o diâmetro, professora? O diâmetro é uma corda? Sim. E o diâmetro, além de ser uma corda, que tem um nome especial, né, que a gente chama de diâmetro, ele é a maior corda da circunferência. Por quê? Porque ele passa justamente pelo centro. Quem que é o diâmetro mesmo? Vamos relembrar? O diâmetro é uma corda, né, que passa pelo centro da circunferência. Observe que o diâmetro é a maior corda da nossa circunferência. Então, o que nós aprendemos até aqui? Sobre a corda, o diâmetro, o raio e o centro. Então, são alguns elementos da nossa circunferência. Mas vejamos aqui, quem que é esse raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, se eu tenho o diâmetro, eu sei o valor do diâmetro, eu divido por 2, eu tenho o valor do raio. E quem que é esse diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Se eu tenho o raio e eu multiplico esse raio 2 vezes, eu obtenho o meu diâmetro, beleza? Agora vamos fazer um exemplo aqui. Classifique os segmentos em corda, raio ou diâmetro. Eu quero que vocês observem essa circunferência e vocês vão me dizer quais destas retas me diz que é corda, raio ou diâmetro. Vejamos aqui, a reta CB. Cadê a reta CB? Então, eu tenho a reta C, ela passa pelo centro B. Então, como que nós chamamos essa reta? Nós chamamos de diâmetro, que é a maior corda da circunferência. Vejamos aqui na letra B, o segmento de reta OE. Vejamos, OE. Ele vai do centro até a extremidade. Quem que tem essas características? O raio. Nós temos mais alguns raios aqui. Quem que são? O OA. Vejamos aqui, ó. O O até o A. Vai do centro até a extremidade dessa circunferência. Nós também temos o OB. Cadê ele aqui, ó? OB. Também vai do centro até a extremidade da circunferência. Temos também o OC. Cadê ele? OC.
que ele vai do centro até a extremidade da circunferência. Então, temos esses raios e o MN. Quem que é o MN? Cadê ele aqui, ó? MN. Ele não passa pelo centro, então ele não é diâmetro, né? E ele vai de uma extremidade até a outra. Então, não é raio. Então, só pode ser a corda da nossa circunferência. Beleza? Agora é a vez de vocês resolverem. Eu quero que vocês analisem essa circunferência e digam quem que é, analisando aqui ó, os pontos CA, OM, vocês vão me dizer quem que é o centro, quem que é o raio e quem que é o diâmetro dessa circunferência. Respondam lá, a professora vai dar um tempinho e nós já voltamos.
Voltamos. Então, vamos lá para a nossa resolução? Então, a professora falou o centro. O centro aqui é o nosso ponto O. Mas eu quero que vocês descobrissem, né? Quem que era a corda, quem que era o raio e quem que é o diâmetro. Quais que são esses segmentos? Então, analisando aqui, o segmento CA. Qual que é CA? Ele passa pelo centro da circunferência? Não. Então, esse CA é a corda. Temos mais uma corda aqui. Qual que é? Que é o segmento NB. Vejamos aqui, ó, ele vai de uma extremidade até a outra da circunferência, mas não passa pelo centro. Né? Então, não é diâmetro, então é corda. Agora, o OM, o segmento OM. Vejamos aqui. OM vai do centro até uma extremidade. Nós chamamos esse segmento de raio. Temos um outro segmento, OB. Vamos olhar aqui, ó, do centro até a extremidade. Também chamamos ele de raio. E o segmento ON, cadê o segmento? ON também passa pelo centro da circunferência e vai até uma das suas extremidades. Nós chamamos de N, não é mesmo? Agora nós temos o segmento MN. Cadê? MN passa pelo centro e vai de uma extremidade até a outra da circunferência. Ele é uma corda, mas que recebe um nome especial, né? Que é a nossa maior corda, que é o nome de diâmetro, né? Então, agora mais um quiz para vocês pensarem. Vejamos aqui. Qual é o diâmetro da circunferência maior? Pensem lá um pouquinho que nós já voltamos. Voltamos. E aí, pensaram? Então vamos para a nossa resolução. Eu quero saber qual que é o comprimento da nossa circunferência maior. Sabendo que nós temos duas circunferências menores e nós sabemos o raio dessa circunferência. Então vejamos aqui. Essa circunferência aqui tem raio de 4 centímetros. Temos uma outra circunferência com raio 3 centímetros. Se nós sabemos o raio, sabemos o diâmetro. Por quê? Porque o diâmetro, o raio, multiplicado por 2, né? Nós temos o diâmetro. Então, vejamos aqui, ó. Se aqui tem raio 3, o diâmetro, no caso aqui, é 6. Se aqui tem raio 4, o diâmetro, no caso, é 8. Então, nós temos
todo o comprimento aqui, ou seja, nós temos o diâmetro da circunferência maior, né? Nem foi tão difícil assim. Agora é só a gente somar. 8 mais 6 igual a 14 centímetros de diâmetro, beleza? Agora, mais um exercício para vocês resolverem. Vejamos aqui, qual é o valor do diâmetro dessa circunferência? Pensem lá, resolvam, que nós já voltamos. Voltamos. Vamos para a nossa resolução. Essa era super tranquila para quem entendeu o que é raio e o que é diâmetro, não é mesmo? Então vejamos aqui. A nossa circunferência, ela tem um raio de 12 centímetros. Sabendo que o nosso diâmetro é
a metade do raio, e o raio é 2 vezes o nosso, multiplicado por 2, né? Nós temos o nosso diâmetro. Então, como que nós podemos fazer? Se nós sabemos que o raio é 12, ao outro lado também é 12, porque a distância de um segmento do centro até a sua extremidade é 1, e do centro até a outra extremidade também é o mesmo valor. Então, nós temos que 12 mais 12 é 24 centímetros de diâmetro, beleza? Agora, mais um exercício para vocês resolverem. Vejamos aqui. Na figura estão representadas uma circunferência de centro O e raio R e 4 pontos P, Q, M e N. Entre esses 4 pontos, o único cuja distância ao centro é igual à medida do raio é o ponto. Então, temos as opções aqui. Será que é o ponto P? Será que é o ponto Q? Será que é o ponto M? Ou será que é o ponto N? Pensem lá que nós já voltamos, beleza?
voltamos. E aí, resolveram? Então, vamos analisar os pontos da nossa circunferência. Eu quero saber, então vejamos aqui, ó, entre esses 4 pontos indicados ali na circunferência, qual deles que a distância entre o centro é igual à medida do raio e o ponto? Então, eu quero saber qual desses pontos que ele representa o raio. Vamos imaginar que a gente vai colocar um segmento ali imaginário. Se eu pôr um segmento do O até o N, eu vou obter o raio? Não, né? Agora, se eu obter um segmento do O até o M, que o O é o nosso centro, né? Eu vou obter o raio? Também não, né? Mas agora, se eu pegar um segmento, vamos imaginar na nossa cabeça aqui, um segmento do O até o Q, eu obtenho raio? Eu acho que sim, né? Ele vai do centro até a extremidade. Então, nós temos que a resposta correta é o ponto Q, beleza? Agora, vamos para o próximo exercício, exercício número 4. Na figura a seguir, as expressões algébricas representam a medida dos segmentos da circunferência. Qual é a expressão que representa o diâmetro desta circunferência? Então, agora nós temos uma expressão algébrica. Analisem, pensem, a professora vai dar um tempinho e nós já voltamos com a resolução.
Voltamos. E aí, vamos para a nossa resolução? Então, aqui nós temos uma expressão algébrica, que o raio é um valor, o x é uma incógnita, né? É um valor que a gente não sabe. É um valor mais 8 que nós obtemos o raio da nossa circunferência. Então, eu quero descobrir quem que é o diâmetro dessa circunferência. Vamos com a professora aqui no quadro para a gente ver essa resolução mais de perto? Então, vamos lá. Então, eu tenho que o raio é x mais 8. E aqui também tem um raio que é x mais 8. Os dois são raios, né? Por quê? Porque é a distância do centro até a circunferência. Eu quero descobrir a distância entre o centro, né, até a extremidade da minha circunferência. Agora eu quero descobrir quem que é o diâmetro dessa circunferência. O raio, para descobrir o diâmetro, não é 2 vezes o raio? O diâmetro não seria 2 vezes o raio? Então, o que nós podemos fazer? 2 multiplicado, né, por x mais 8. Vamos colocar entre parênteses. E agora, como que nós fazemos essa resolução? Fazemos com distributiva. O que é distributiva, professor? Eu vou distribuir o número 2 para o x e para o 8. Então, vamos lá para nossas flechinhas, ó. 2 vezes x eu tenho que é 2x. Agora, mais com mais, tenho que é mais. E 2 vezes 8, vamos lá, distribuir o 2 para o 8. 2 vezes 8 é 16. Então, nós temos que o nosso diâmetro é igual a 2x mais 16. Beleza? Agora, chegou a hora de nós jogarmos. Vamos lá? O que vocês têm que fazer agora? A professora vai dar um tempinho para vocês procurarem o jogo. Qual é o nome do nosso jogo de hoje? Circunferência e área. Procurem lá que a professora vai dar um tempinho para vocês e nós já voltamos, beleza? Voltamos. E aí, encontraram o jogo? Então, vamos lá jogar? Então, vejamos aqui, ó, nossa primeira tela do nosso jogo. O que nós temos? O raio do círculo abaixo é 1 metro, né? Então, temos que o raio é 1 metro. Eu quero descobrir qual que é a área do círculo arredondando para o centésimo mais próximo. É em metros quadrados. A área do círculo, professora? Sim. Vou dar um spoiler para vocês das próximas aulas, que é a área do círculo, que a gente vai ver mais à frente. Como que a gente calcula essa área do círculo? Vejamos aqui no quadro. Nós temos a nossa fórmula da área do círculo. A área é igual ao π. Quem que é o nosso π? 3,14. Quem que é o nosso raio em questão ali no nosso exercício? 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? É o próprio 1, né? Então, nós temos que a nossa área é 3,14. Mas o que é a área, professora? Vamos pensar que a gente vai pegar esse segmento e vamos de 1 metro, né? E vamos encher essa circunferência de segmentos de 1 metro, um do lado do outro. A gente vai ver quantos segmentos a gente pode ter ali. Qual que é a capacidade daquele local. Então, aqui nós descobrimos que é 3,14. É mesmo? Então, vamos ver? Ah, acho que nós acertamos, né? Então, beleza. Vamos ver qual que é a próxima tela do nosso jogo. O perímetro do círculo abaixo é 19 quilômetros. O raio do círculo arredondado para o centésimo mais próximo é
quanto em quilômetro? Vejamos aqui, está falando em perímetro do círculo. Perímetro é a mesma coisa que a gente falar do comprimento da circunferência. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem, que nós já voltamos. Voltamos. E aí, conseguiram resolver esta fase do nosso jogo? Então, nós temos o quê? Que o perímetro é 19 quilômetros. O que é perímetro da circunferência, professora? Perímetro é a soma de todos os lados, né? Pensando assim, então nós queremos saber o comprimento dessa nossa circunferência. Então, vamos lá calcular no quadro com a professora? Então, vamos lá. Então, nós temos a nossa fórmula, né? Comprimento igual a 2 vezes π vezes o raio. Eu sei quem que é o raio dessa circunferência? Não sei. É isso que eu quero descobrir. Então, o comprimento é 19, o 2 vezes o 3,14, eu sei que é 6,28, multiplicado pelo raio. E agora, como que eu faço? O 6,28 está multiplicando, passou dividindo. Então, 19 dividido por 6,28, eu tenho que é aproximadamente 3,0255. Vamos lá colocar no nosso jogo. Então, 3,02. Vamos ver se deu certo? E deu certo. Então, vamos lá para a nossa próxima tela, para a nossa próxima fase. O raio do círculo abaixo é 3 metros. Qual que é a área do círculo arredondando para o centésimo mais próximo? Então, resolvam lá mais essa fase que nós já voltamos.
Voltamos. Então, vamos resolver mais essa fase do jogo? Vejamos aqui que essa fase também fala da área do círculo, que a professora está dando um spoiler para vocês, né? Como que a gente faz para calcular essa área desse círculo? Sabendo que para calcularmos, a nossa formulazinha é, vejamos aqui, ó, área igual a π multiplicado pelo raio ao quadrado. Sabemos que o raio ao quadrado, ou o raio da nossa circunferência aqui, do nosso círculo, é 3. 3 ao quadrado é 9. O nosso π é 3,14. Então, 3,14 vezes 9 é igual a 28,26. Então, vamos lá colocar esse valor. Então, é igual a 28,26. Beleza, vamos ver. Aê, acertamos, né? Então, lembrem-se que o nosso jogo de hoje é circunferência e área. Beleza? Então, nossa aula está chegando ao fim. Vejamos o que nós estudamos nesta aula. Nesta aula, a gente aprendeu sobre alguns elementos da nossa circunferência, né? E na próxima aula, o que nós vamos aprender? Então, na próxima aula, nós também vamos estudar elementos da circunferência. Vamos aprender mais alguns e retomar o que a gente já aprendeu, né? Beleza? Então, aguardo ansiosamente vocês para a nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal!